Você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão as atividades de colheita dessa safra de arroz. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alexandre Velho, ele que é presidente da Federarroz, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alexandre, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer falar contigo, Guilherme, mais uma vez e com os telespectadores do Notícias Agrícolas. Alexandre, os trabalhos de colheita estão em pleno avanço aí no estado. Como é que estão as condições para a realização dessa colheita? Os trabalhos vão avançando normalmente? A colheita vai avançando, nós devemos estar hoje com mais de 40% da área colhida, porém tem dado algumas chuvas aí nos últimos dias, o que de certa forma atrasa um pouco o andamento do trabalho. É uma colheita dentro do esperado, nós já tínhamos uma expectativa, Guilherme, de uma produtividade este ano um pouco menor que o ano passado, e ainda temos a questão aí do abandono de algumas áreas de arroz em função da falta de recursos hídricos, da falta de água que nós tivemos este ano na cultura do arroz aqui no estado. Então, realmente, uma safra menor este ano, nós ainda não sabemos o quanto, mas ela vai girar entre 10% a 15% de quebra este ano no Rio Grande do Sul. Então, realmente, a expectativa é de uma safra menor este ano. E, Alexandre, a gente acompanhou nessa situação de clima complicado aí em diversas regiões produtoras, pessoal de Alegrete, de Uruguaiana, a própria Uiga também comentando aqui com a gente ao longo dessa safra. Foi uma situação bastante drástica em diversas regiões aí do estado, né? Com certeza. O Rio Grande do Sul foi castigado pela seca. As culturas do milho e da soja, principalmente, têm uma quebra realmente muito grande, de mais de 50%. E na cultura do arroz, que é irrigado, na verdade, mas a seca, Guilherme, ela foi tão grande este ano que ela trouxe um impacto aí nos recursos que os produtores têm aí, as barragens, enfim, os rios, vizinhos aí às propriedades que abastecem as lavouras de arroz. Então, realmente, como tivemos uma seca muito prolongada, nós tivemos sim falta de água e uma parte da área do Rio Grande do Sul teve que ser abandonada para dar preferência, digamos assim, por outras áreas para que o produtor então possa terminar o ciclo da cultura. E, Alexandre, você comentou ali entre 10% e 15% menor a produção, a produtividade, as perdas, né? É só para a gente ter esse patamar de comparação. Qual que seria esse volume inicial que a gente está tirando esses 10%, 15%? Olha, nós estamos falando praticamente em 1 milhão de toneladas. O Rio Grande do Sul colheu na safra passada em torno de 8 milhões e meio, e este ano nós estamos projetando aí em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, ou seja, uma produção total no Rio Grande do Sul de 7 milhões a 7 milhões e 200. É isso mais ou menos que projeta a Conab, uma safra de 7,1 milhões de toneladas, então realmente uma diminuição, Guilherme, aí de mais de 1 milhão de toneladas com relação à safra passada. E aí, Alexandre, quando a gente olha para o mercado, para os preços do arroz desse momento, já houve uma recuperação nesses patamares para compensar essas perdas? Deve chegar mais para frente? Como é que está essa movimentação nesse momento? A recuperação dos preços aconteceu, porém de forma leve ainda, porque os preços tiveram uma reação nos últimos 30 dias, já com as notícias aí da quebra da safra no estado. Claro que nós temos outros fatores que irão influenciar neste quesito, como a exportação, enfim, o câmbio, né? Como é que vai ficar a taxa de câmbio este ano? Tudo isso importa com relação à exportação e também importa com relação a uma paridade que nós temos com relação ao Mercosul. Então, realmente os preços voltaram a reagir
porém muito pequena ainda a reação. E eu lembro, Guilherme, que com o aumento de custos já para esta safra, o produtor teria que estar vendendo hoje arroz a pelo menos R$ 100 o saco. E mesmo a R$ 100 o saco, hoje o preço médio no Rio Grande do Sul é R$ 76 ao produtor, mas se o preço chegar a 90, R$ 100 o saco, isso não significa uma alta muito significativa ao consumidor. Lembrando que na nossa dieta alimentar brasileira, aí, o arroz, feijão, a proteína e a salada, o arroz é mais barato do que a própria salada, sendo um produto de altíssima qualidade reconhecido internacionalmente. Então, o arroz hoje entre R$ 4 e R$ 5 o quilo, Guilherme, uma família aí de 3, 4 pessoas que come arroz todos os dias não gasta mais do que R$ 20 por mês com o arroz. Então, nós temos que valorizar este produtor, que se mantém na atividade, fornecendo um produto livre de resíduos, aí, atestado pela Anvisa, e valorizar, então, que nós temos aqui segurança alimentar com relação ao arroz, e isso traz uma tranquilidade que, mesmo com essa diminuição este ano da safra, nós não estamos falando em desabastecimento, e eu deixo aqui uma palavra de tranquilidade com relação a isso. E, Alexandre, essa questão dos custos de produção, né, a gente já vem abordando isso ao longo dos tempos. Na nossa última conversa lá no final do ano passado, nessa virada de ano, foi um dos seus destaques para esse ano de 2022, esses custos elevados, as margens apertadas. Agora, com essas perdas, essa situação financeira do produtor de arroz fica mais prejudicada ainda? Com certeza, Guilherme. O produtor vem diminuindo a área plantada. O Rio Grande do Sul já plantou 1.200.000 hectares de arroz há poucos anos atrás e hoje a área é em torno de 950 mil. Isso se deve em função da baixa rentabilidade, dos baixos preços pagos aos produtores, principalmente ao longo dos últimos 5 anos. Nós tivemos uma mudança de patamar o ano passado, mas junto com esta mudança de patamar, vieram também um aumento aí dos custos de produção realmente muito grande. Então, isso traz uma preocupação ao setor e isso obriga os produtores a buscarem alternativas, como, por exemplo, a soja, a pecuária e até mesmo o milho. Claro que nós, quando falamos em soja e milho, estamos falando também, se possível, numa irrigação desse sistema para trazer uma estabilidade produtiva maior. E é isso, estas margens apertadas, que fazem, então, que o produtor busque alternativas e busque aí, dentro de um sistema de produção, outras culturas para trazer, então, sustentabilidade ao seu negócio. Alexandre, só para a gente encerrar, destacando um ponto que você comentou agora há pouco, mesmo então com essas perdas de mais de 1 milhão de toneladas nessa safra aí do Rio Grande do Sul, a Federarroz, vocês aí do setor, não enxergam a possibilidade de desabastecimento no mercado nacional? De forma alguma, em função, Guilherme, de que sempre o Brasil importa em torno de 1 milhão de toneladas por ano. E isso faz, então, que haja um equilíbrio. É claro que este ano nós temos um ajuste maior na oferta e na demanda, o que está provocando um certo aquecimento em plena safra dos preços, mas eu saliento que isto é necessário. O consumidor tem que entender que se o produtor não puder vender o seu arroz pelo menos a 90, acima de R$ 80 este ano, e para a próxima safra nós estamos projetando um custo de produção próximo de R$ 100. Então, se nós não pudermos vender 50 quilos de arroz por R$ 100, realmente o produtor vai buscar outra alternativa, vai buscar outras culturas, porque ele não pode simplesmente ter prejuízo na sua atividade. Mas eu penso e reforço isso, Guilherme, já agradecendo o espaço, de que a sociedade brasileira irá reconhecer não só o produtor de arroz, mas o produtor de grãos deste país, que trabalha com uma indústria a céu aberto,
mas que fornece um produto de altíssima qualidade, reconhecido aí no mundo todo. Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário. Eu já deixo aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente sempre ir atualizando as informações, as novidades do setor do arroz aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme, novamente pelo espaço. Um bom trabalho a ti e um grande abraço. O Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de arroz lá no Rio Grande do Sul e como é que o cenário de mercado, de oferta, de demanda, de preços vem reagindo a toda essa situação. Alexandre destacando que a colheita está avançando lá no estado, nesse momento, cerca de 40% das lavouras já colhidas. As chuvas dos últimos dias atrasam um pouquinho essas atividades, mas nada que tire daquele calendário programado para essa colheita. O problema tem sido as perdas e as quedas na produtividade. Nós acompanhamos aqui durante todo o ciclo. Rio Grande do Sul teve uma situação muito drástica com seca, falta de chuvas, e aí mesmo as lavouras de arroz sendo irrigadas, houveram problemas de falta de água para irrigação, reservatórios secos. Com isso, algumas áreas foram abandonadas em detrimento da manutenção de outras, a produtividade caiu e a expectativa da FederArroz é uma produção de arroz de 1 milhão de toneladas a menos do que foi registrado na safra passada. Então, se no ano passado o Rio Grande do Sul finalizou com 8,5 milhões de toneladas produzidas, a expectativa da FederArroz para esse ano é algo entre 7 e 7,2 milhões de toneladas. Mesmo assim, com essas perdas de mais de 1 milhão de toneladas, o presidente da FederArroz não enxerga risco de desabastecimento do mercado nacional, ele enxerga sim um reajuste, um achatamento um pouquinho maior da questão de demanda e oferta e demanda no mercado nacional, o que vai elevar um pouquinho os preços, mas é uma elevação necessária, conforme o Alexandre destacou aqui para a gente. Os custos de produção dessa safra foram muito elevados, os da próxima já estão muito altos também. Então aí as contas da FederArroz, o Alexandre trazendo aqui para a gente, que o produtor de arroz que vender a sua saca de 50 quilos nessa safra abaixo de R$80 ou na safra que vem abaixo de R$100, não vai conseguir fechar suas contas. Então essa elevação de preços é importante para o setor, importante para o produtor e nas contas da FederArroz não vai representar grandes aumentos no orçamento mensal das famílias brasileiras, esse aumento do pagamento para os produtores de arroz na venda da sua saca. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.